Boletim 22 sobre motociclismo no ar a partir de agora, e eu prometo pra você, esse aqui é o melhor boletim que fizemos até agora, então não perde tempo, vem comigo, nos acompanhe durante essa estreia aqui no canal do YouTube. Assuntos de hoje, olha só, 15 assuntos separados pra você. Manual de piloto, Miguel Oliveira explica como ele pilota na MotoGP. Olha, meus amigos, vale a pena acompanhar essa matéria, realmente todos os detalhes da pilotagem do Miguel Oliveira e, por que não, né, dos demais pilotos da MotoGP também, né? Vem aí a M1 2023 para satisfazer Quartararo, olha só, popularidade da MotoGP em queda, o pupilo F1 superou o mestre MotoGP, vou trazer números aqui para você. Casey Stoner versus Marc Marquez, quem venceria uma corrida na MotoGP? Vamos tentar responder essa pergunta. André Dovizioso não entende como Toprak consegue frear tão tarde. Por falar em Toprak, ele desiste da MotoGP, quer ser lenda da Superbike. Aron Canet é hospitalizado após acidente de carro. Diogo Moreira de volta à pista em Sachsenring, que é a próxima etapa no próximo final de semana. Estaremos lá, claro, narrando tudo para você. MotoGP, Repsol quebra o silêncio. A tecnologia está arruinando o show. E Carmelo Espeleta diz que não será aumentado de maneira nenhuma o número de equipes privadas da MotoGP. Palavras do chefe, né? Espeleta diz também, estamos pressionando para convencer as equipes sobre a questão da asa. Jonathan Ray no Superbike diz que foi impossível vencer no domingo em Misano. Ducati se despede do Jack Miller. A Honda pode manter seu domínio lá em Sachsenring no próximo final de semana? Tem números incríveis a favor da Honda naquela pista. E por último, mas não menos importante, mas eu deixarei para o final aqui deste vídeo, quero trazer os resultados do Campeonato Mundial Superbike após a etapa do fim de semana, também Moto3, Moto2 e MotoGP. Lembrando que teremos etapa no fim de semana, então você vai já ficar por dentro dos números das competições, certo? Perdeu o boletim anterior, boletim 21? Vou deixar o link no card ou na descrição. Tenho feito boletins mais longos, então consigo fazer um por semana. E chegou a vez do boletim 22. Então deixa o like se gosta do nosso conteúdo, se inscreva, aquela coisa toda. Assim você não perde nada. Também acesse nosso site em informatudo.com.br/esportes. Lá tem muita coisa legal também para você. Começar então com essa pergunta: será que a Honda pode manter seu domínio em Sachsenring, na Alemanha, no próximo final de semana? Resposta: não. Próximo assunto. É difícil, né, meus amigos? Mas não vou deixar você apenas com essa resposta, não. Vamos lá com a matéria. O Campeonato do Mundo de MotoGP atinge a meta deste fim de semana, com Sachsenring a receber o GP. A MotoGP nesse final de semana. A pista de 3,7 quilômetros é uma característica anual do calendário de corridas desde 1998, só não teve corrida lá em 2020 por causa da Covid, né? E nos últimos anos tornou-se sinônimo de um piloto, Marc Marquez, e com a sua moto, né, a Repsol Honda. O recorde do Marquez em Sachsenring é certamente impressionante, mas é uma pista em que a Honda geralmente tem domínio desde que entrou no calendário do campeonato. Em 23 eventos de grande prêmio, a marca japonesa venceu em 17 ocasiões na categoria rainha. Temos que voltar até 2009 para encontrar uma não Honda no degrau mais alto. Foi quando Valentino Rossi e a Yamaha venceram. Antes do reinado de Marquez, Dani Pedrosa completou um hat-trick de vitórias de 2010 e 2012 para aumentar o seu sucesso de 2007 para cá. O pequeno samurai detém o segundo maior número de vitórias em Sachsenring, a par de 4 com Rossi, um dos quais veio a bordo da Honda RC 211V em 2002. O pentacampeão mundial das 500 cilindradas Mike Doohan venceu em 98, a primeira corrida em Sachsenring, enquanto Alex Barros, Sete de Bernal e Max Biaggi também venceram pela Honda. É verdade, até o nosso brasileiro Alex Barros está nessa lista. Claro que esse fim de semana vamos ver um novo piloto no degrau mais alto, enquanto o Marquez continua se recuperando de uma quarta cirurgia devido
as suas problemáticas lesões. Da atual safra de pilotos da categoria rainha, há apenas alguns seletos com experiência em vencer corridas na Alemanha, que vieram na Moto 2 ou na Moto 3. O Remy Gardner, da Tech 3 KTM Factory Racing, venceu aqui há um ano a caminho de conquistar a coroa da classe intermediária, enquanto Alex Marques, da LCR Honda Castrol, o Franco Morbidelli, da Monster Energy Yamaha MotoGP, e o John Zarco, da Prima Pramac Racing, todos fizeram algo semelhante durante campanhas bem-sucedidas. Brad Binder, da Red Bull KTM Factory Racing, também tem uma vitória na Moto 2 aqui. E durante os seus dias de Moto 3, George Martin, da Prima Pramac Racing, o Joan Mir, da Team Suzuki X-Star, o Jack Miller, da Ducati Lenovo Team, e o Alex Rins, da Team Suzuki X-Star, experimentaram a alegria da classe leve aqui. A maioria dos nomes acima, entre outros, sentirão que tem uma chance real de acabar com a hegemonia da Honda na Alemanha. Apesar de suas dificuldades em 2022, Paul Espargaró, da Repsol Honda Team, o Alex Marques e o Takaaki Nakagami, da LCR Honda e Dentsu, terão como objetivo tirar algo especial da bolsa para defender o orgulhoso recorde da Honda na Alemanha Oriental. Legal. Será que pode um desses Honda aí vencer na corrida do final de semana? Quem sabe chove, né, meus amigos? Quem sabe chove, quem sabe cai neve. E aí tudo é possível, né? Muito difícil, né, que um desses três vença, né? Takaaki, Alex e o Paul Espargaró. Desses três, quem sabe o Paul, né? Mas também certamente difícil. A certeza é que não vai ter Marc Marquez, então dessa vez não vai dar o piloto da Honda. Deixa nos comentários seu palpite, inclusive, para o GP da Alemanha. Bom, dando sequência por aqui, vou até pensar um brinde. Você que deixar um comentário aqui com os três primeiros, primeiro, segundo e terceiro do pódio de Sachsenring, e você acertar, eu vou te dar um presente, tá bom? Vou pensar ainda no que eu vou dar, mas a promessa tá feita. Quem comentar aqui na descrição com algum pódio, com 3 posições, ponha lá P1, P2 e P3, e se você acertar, eu vou te dar um prêmio, tá certo? Então, vale a pena aí você comentar também, chame seus amigos para comentarem também. Quem acertar esta difícil pergunta vai ganhar um prêmio aqui do canal, certo? Promessa feita. Ducati se despede então do Jack Miller, fim de uma era, né? Uma era não, mas um pouquinho, né? O tempo de Jack Miller com a Ducati está chegando ao fim. O australiano passou 5 anos com as balas de Bologna, 3 dos quais com a equipe Pramac Racing, e os 2 últimos como parte da Ducati Lenovo Team de fábrica. Tem sido um período repleto de sucesso, já que o número 43 subiu ao pódio em 16 ocasiões durante esse período, 2 das quais no degrau mais alto. Tem aqui a declaração feita pelo Pecco Bagnaia na internet, olha só. É uma verdadeira honra para mim compartilhar o box com vocês nesses 4 anos. Você é uma das pessoas mais legais do paddock e um dos pilotos mais talentosos e mais rápidos. Ainda temos muitas batalhas pela frente na pista, meu amigo. Obrigado, Thriller, @Jack Millerals. Obviamente o Pecco não escreveu em português, né? Está ali traduzido pelo Google, né? E o Google faz as dele, né? Ele traduziu ali o box como caixa, mas está valendo, né? Você sabe muito bem o que é. E Miller também desempenhou um papel fundamental em ajudar a Ducati a conquistar a coroa do Campeonato Mundial de Construtores em 2020 e 2021 e o título de melhor equipe de MotoGP em 2021. As figuras de proa da equipe italiana foram rápidas em prestar homenagem aos esforços de Miller com eles, incluindo o atual companheiro de equipe Pecco Bagnaia, que tuitou que era uma honra dividir o box com você, Miller, por esses 4 anos, né? Foi que eu li anteriormente. Com 11 rodadas ainda pela frente em 2022, há muito o que fazer, já que Miller e Ducati procuram fazer uma despedida memorável. Palavras do Luigi Dall'Igna, o General Manager da Ducati Corse. Ele falou: juntamente com Jack passamos 5 temporadas maravilhosas, durante as quais alcançamos objetivos verdadeiramente significativos para nós, como os 2 títulos mundiais de construtores obtidos em 2020 e 2021 e o ano passado, melhor título da equipe. Além disso, não devemos esquecer os inúmeros pódios e as 2 vitórias
impressionantes em Jerez e Le Mans. Miller é um piloto muito talentoso que conseguiu entender a nossa Desmocedity da melhor forma. Ele é um piloto justo e leal, pessoa com quem sempre pudemos contar com todo o empenho. Por isso eu gostaria de lhe agradecer em nome da Ducati Lenovo Team e de todos os nossos parceiros por estes 5 anos juntos e desejar-lhe o melhor para o seu futuro próximo. Legal, né? Tem as palavras então do chefão Didi da linha. Também Jack Miller falou o seguinte: olha só, foram 5 anos muito importantes para mim. Juntamente com a Ducati conquistei vários pódios, incluindo 2 vitórias que nunca esquecerei. Além dos 2 títulos mundiais de construtores e do título por equipes, o último ano eu terminei em 4º no campeonato e esse foi o meu melhor resultado de sempre na MotoGP. Juntamente com a Pramac Racing Team e a Ducati Lenovo Team, cresci muito como piloto e ano após ano sempre me senti como a melhor versão de mim mesmo. No próximo ano vou assumir um novo desafio, mas agora quero pensar apenas em terminar esta última temporada com minha equipe da melhor maneira possível. Agradeço a todos da Ducati Corse, minha equipe, o Didi, o Paolo, o David e as pessoas, né, que trabalharam comigo nessas 5 temporadas. O australiano será piloto do time de fábrica da KTM em 2023 e 2024. Ele retorna à marca laranja, pela qual foi vice-campeão da Moto3 em 2014, subindo em seguida direto para a classe principal com a LCR Honda. Verdade seja dita, né? Ele ficou devendo muito na Ducati, agora no ano passado, esse ano também, mas realmente não foi dos piores, né? Realmente ajudou, inclusive, a Ducati a ser campeã no ano passado. Trocando de assunto, como já foi anunciado aqui no canal, a Team Suzuki X-Star sairá da MotoGP após a presente temporada, deixando menos uma equipe de fábrica no pelotão e um lugar para que uma formação entre na classe rainha. A Dorna não quer mais estrutura satélite, mas o seu diretor executivo, o Carmelo Espeleta, também sabe que há interesse de construtores para preencher o espaço deixado, e isso é um problema. Quem vai vir, como vai vir, né? Em entrevista à publicação espanhola motociclismo.es, o dirigente esclareceu que há interesse na vaga, mas os interessados têm que ser bastante analisados. Ele falou: há muitos fabricantes, o que acontece é que temos que ver quais são as reais possibilidades deles e como são esses fabricantes. Speleta frisou que no processo de substituição da Suzuki não será com uma equipe satélite. Ele falou: não aumentaremos de nenhuma maneira o número de equipe privada. Gostamos mais do campeonato de 20 do que 24. Tivemos que ser 22, teremos 24. Se o que vier é um fabricante verdadeiramente disposto a comprometer-se seriamente com o campeonato e ter um período de permanência pelo menos até o fim de 2026. Estamos assim, palavras do chefão. Legal, né? Ele não quer equipe satélite, ele quer equipe principal. Deixa nos comentários aí quem poderá ocupar essa vaga. Já falamos por que a Kawasaki não vai vir no boletim, se eu não me engano foi o anterior, né? Acesse lá e verifique. Mas tem outras marcas, né? Tem outras possibilidades. BMW, Triumph, né? Algumas outras marcas, por que não, né? Deixe seu comentário se você tem algum palpite interessante de quem poderá ocupar então o lugar da Suzuki. Que pena, mas vai sair, né? E falta show na MotoGP. É uma frase que se ouve com muita frequência e com razão. Se por espetáculo entendemos batalhas cheias de ultrapassagem até a última volta para a vitória, então isto está ausente na categoria rainha. Uma coisa, porém, é se são os fãs ou a mídia que dizem, e outra se é um dos patrocinadores históricos e mais generosos do campeonato mundial. A Repsol fez exatamente isso e usou as páginas do seu blog para enviar uma mensagem muito clara. A deriva tecnológica está causando danos consideráveis ao motociclismo. Quando uma empresa como a Repsol decide levar a caneta e o papel, metaforicamente falando, na era eletrônica, é preciso ler atentamente o que ela escreve, porque é claro que ela quer enviar uma mensagem e ignorar essa mensagem seria a pior coisa a fazer, né? Basicamente, o artigo fala do nascimento da MotoGP como uma classe com regulamentos muito livres.
Vou trazer alguns trechos aqui para você, ó. Havia todos os tipos de configuração do motor, V5, V4, 4 em linha, 3 em linha. Parte então desse trecho que foi então distorcido. Primeiro com a introdução em 2009 de um fornecedor exclusivo de pneus. Depois, em 2015, com a unidade de controle único. Todos os expedientes técnicos para nivelar as motos e produzir mais espetáculo, o que nos faz ter o campeonato mais equilibrado da história. Tá, então, uma parte das críticas então da Repsol. Vou trazer mais aqui para você que tá ligado no vídeo. Deixa o like já, hein? Deixa o like, dá uma força para nós. E as coisas, no entanto, saíram do controle. Mais um trecho. Nesta temporada, a situação se agravou, ao ponto de ser cada vez mais complexo ultrapassar. A implementação de novas tecnologias, como o uso massivo de elementos aerodinâmicos ou sistemas que modificam a altura da moto para ganhar eficiência na aceleração, dificultam cada vez mais a ultrapassagem. Agora você não depende mais apenas do potencial do seu motor e das suas habilidades. Você dirige mais rápido e freia em menos tempo, o que torna muito mais difícil ganhar tempo e metros suficientes para realizar a manobra de ultrapassagem com segurança. E a mensagem é clara, né? A tecnologia está arruinando o motociclismo, ou melhor, o espetáculo. Como aconteceu na Fórmula 1, com carros muito rápidos, mas que impossibilitam as ultrapassagens. Os fãs, no entanto, não se importam se os recordes das pistas estão sendo constantemente batidos, se as corridas são reduzidas a pequenos trens da luz verde à bandeira quadriculada, né? O tal do trenzinho da alegria, ou da tristeza, né? O fã sempre quis ultrapassagens. Mais um trecho. Um detalhe que não pode ser esquecido nessa tecnologia, referido-se à aerodinâmica, é a sua influência sobre os pilotos. As lesões musculares nos antebraços dos pilotos estão se tornando cada vez mais frequentes, um problema comum para a maioria deles. Grande parte da responsabilidade por esse desconforto está na aerodinâmica. Spoilers e outros dispositivos que aplicam uma grande carga na moto se tornam fisicamente mais difíceis de pilotar. Não adianta, né? A eterna briga, né, da tecnologia versus o negócio raiz, né? A Repsol recorda como a HRC, quando liderada pelo Shuhei Nakamoto, fez experiências aerodinâmicas nas 500 e o ganho de volta foi de 2 segundos, mas foram arquivadas porque eram catastróficas para os braços dos pilotos, pois não podiam andar continuamente a esse ritmo. Olha só, né? Lembra dessa? Ganhou 2 segundos naquela época com as 500 cilindradas. O último ponto desta vez, não técnico, mas de organização, é a duração do campeonato. Este ano não haverá 21 corridas, mas apenas por causa do cancelamento do GP da Finlândia. O trecho diz: os pilotos devem ser capazes de realizar mais de 8 meses contínuos de competição, um tempo muito longo para uma competição de alto nível. O campeonato tornou-se um teste de consistência e é quase impossível, ou melhor, é quase mais importante não errar ou acumular zeros ou notas ruins do que a escassa vantagem que uma vitória dá sobre o segundo ou terceiro lugar. É por isso que os passageiros são um pouco mais conservadores, diz a nota. E a análise está, sem dúvida, correta. E o fato de um patrocinador ter se dado ao trabalho de fazê-lo deve disparar alarmes para a Dorna. A bolha pode estourar e os investidores podem fugir, como já estão fazendo espectadores de alguns circuitos. Bastante em parte tem que ser dito, né, também pela ausência do Valentino Rossi. Você concorda? Mais pra frente aqui no vídeo eu vou trazer uma matéria bem interessante que abrange também a questão da audiência na MotoGP. Vai comentando já, hein? Deixe seu comentário o que você acha. E as palavras da Repsol são corporativas, mas também podem ser compartilhadas. Olha só, com esta abordagem é fácil entender por que sentimos falta de Marc Marquez. Ambicioso, inconformista, sempre se distinguiu por sua luta contínua pela vitória, tentando até o último turno quando tem chance. Com ele em ótimo estado e forma, a combatividade e o espetáculo são garantidos, palavras então da Repsol. Tudo verdade, com certeza, mas um piloto também não pode ser a cura para todos os males do motociclismo, não é verdade? E o que você achou disso, desse desabafo? Eu entendi aqui como um desabafo, mas certamente eles têm muita razão, né, no que estão falando. Eu quero mais emoção do que tecnologia, mas eu também sei que não dá para frear a tecnologia, né?
Enfim, qual é a sua opinião? Seria a choradeira de quem não tem mais, pelo menos atualmente, o piloto que levava a marca nas costas? Ou teria ela bastante razão? Ou os dois? Então deixa aí seu comentário. Seguindo, e a MotoGP, vamos falar mais sobre isso? Então vem comigo. A MotoGP tem aquele fator uau, como as ultrapassagens na última curva, disputas pelas quais os fãs são apaixonados. O nível tecnológico e, consequentemente, o desempenho das motos da classe rainha aumentou muito nos últimos anos, graças às asas e dispositivos de altura. Mas o entretenimento foi afetado, né? A Repsol, então patrocinadora de todos os tempos da Honda, reclamou, e a organizadora do campeonato, a Dorna, também percebeu. Carmelo Espeleta foi um dos membros de uma mesa redonda organizada durante a marca Sport Weekend e abordou o tema. Para a imprensa, o Carmelo disse: agora temos estabilidade no que diz respeito à regulamentação de 2022 a 2026. Explicou então o CEO da marca. Teoricamente, as alterações serão feitas se não for por motivo de segurança, ou porque todas as partes concordam. Nosso objetivo é reduzir o desempenho a partir de 2027, e 60% do combustível sustentável será usado em 2024. Isso aí já falamos aqui também, né? Eles mudam algo quando todo mundo aceita, né? Tem essa questão de todo mundo aceitar. Mas talvez eles devessem começar a fazer algo sobre os regulamentos de antemão. Palavras do Espeleta, do Carmelo, né? Abre aspas. Estamos pressionando para conversar com as equipes sobre a questão da asa. Levar a aerodinâmica ao extremo é uma das razões pelas quais as ultrapassagens se tornaram cada vez mais difíceis. É difícil aumentar as ultrapassagens, nunca tivemos esse problema. Existem vários fatores, a segurança e a sustentabilidade financeira do campeonato. Quantas equipes havia que então desapareceram? Agora equipes privadas podem competir de forma sustentável. Tá aí os trabalhos então da MotoGP para melhorar essa questão. E a Yamaha, dos sonhos do Quartararo, se ele faz o que faz com a moto que tem, imagina a moto 2023. Bora lá, hein? Depois de 9 corridas, a Yamaha lidera o campeonato de pilotos com Quartararo, com 147 pontos, e é a segunda no campeonato de construtores, novamente com 147 pontos, todos do Fábio. Lembrando que nos construtores marca ponto só o melhor piloto da marca, né? Este número explica perfeitamente o quanto é a diferença que o francês está fazendo nesta temporada 2022. O atual campeão mundial não está sentado nos louros, mas continuou a crescer, e os resultados estão à vista de todos. Em primeiro lugar, Massimo Maio Meregali, o gerente da equipe oficial de Iwata, fala em entrevista ao site GP One. Olha só, bem interessante o que ele fala aqui, abre aspas para ele. Fábio continua melhorando este ano. Ele está mais rápido que no ano passado, mas não me surpreende porque trabalho com ele há 1 ano e meio. Eu o conheço e ele está realmente determinado. O começo do ano foi complicado. Todos esperávamos mais do pacote técnico e talvez ele tenha demorado um pouco para digerir. Depois começou a andar muito rápido. Desde a 5ª volta do TL1, ele já está a 100%. Trabalha com a equipe, nos detalhes, e eles se preparam muito bem para a corrida. Eles se preparam, né, muito bem, ou eles, se referindo também ao nosso Franco Morbidelli. Por um lado, porque a moto é sempre a mesma, temos dito isso desde 2011. Nunca foi distorcido e ele tem uma confiança monstruosa na frente. A configuração muda pouco, Quartararo ainda está amadurecendo, palavras do Meregali. Lembrando que o Quartararo criticou muito a moto no começo da temporada, né? Pergunta, isso vale para todas as pistas? Na sexta-feira em Barcelona lutamos um pouco, também pela falta de aderência. Tivemos que trabalhar um pouco mais do que o habitual, mas desde o TL3 ele preparou a corrida perfeitamente. A cada sessão, Fábio dá um passo à frente e faz a última no domingo. Acho que ninguém poderia imaginar seu ritmo. Não havia Pecco, mas havia Aleix, que melhorou muito. Nos testes, vimos que Espargaró teve mais queda de pneus do que nós, mas você nunca sabe o quanto seus rivais estão pressionando. O Fábio, depois da corrida, disse-nos que apesar de gerir os pneus, estava ganhando alguns décimos por volta. Digamos que ele ainda esteja amadurecendo. Risos dele.
E qual é o segredo dele? A vantagem do Fábio é que se diverte e ele transmite essa serenidade para a equipe. Além disso, ao mesmo tempo, ele é realmente determinado no trabalho. Nos testes lá em Barcelona, ele já estava na garagem antes das 10 horas. Nós o fizemos fazer alguns testes de comparação entre 2 braços oscilantes, um trabalho muito chato, mas ele deu o seu melhor como sempre. Isso faz com que ele faça a diferença. Ele é capaz de explorar os pontos fortes da nossa moto em mais de 100%. Fomos para Mugello e Barcelona pensando em limitar o prejuízo, mas ele terminou em segundo na Itália e venceu na Espanha. A Yamaha mudou de mentalidade. Você verá uma M1 diferente e mais rápida. Quartararo pede mais potência e você reforçou o elenco com Luca Marmorini. Veremos uma M1 diferente no próximo ano? Com certeza será mais rápida. Risos. Estou convencido disso porque Takashiro Sumi se tornou chefe de desenvolvimento e sempre teve a mente muito aberta. Ele sabe quais áreas estão ainda melhores e piores e tem o poder de orientar o desenvolvimento. Então tenho certeza que as coisas vão mudar. O acordo com Marmorini faz parte dessa abertura. Nunca houve consultoria externa antes. Além disso, novas pessoas também chegaram ao Japão. Quando veremos o protótipo dessa nova moto? E ele responde, acho que nos testes de Misano. Lá em setembro, vamos começar a testar a primeira versão da moto de 2023. Então coloca aí na agenda, né? E nesse momento, Quartararo é o único a vencer na Yamaha e já estão sendo feitas comparações com Stoner na época da Ducati e com Marques na Honda. É este realmente o caso? Agora sim, mas há razões. Binder deu um salto considerável da Moto3 para a MotoGP. Miller também precisava de tempo e de qualquer forma tem melhorado nas últimas corridas. O Dovi tem pilotado uma moto completamente diferente da nossa há muitos anos. Esperava que chegasse ao seu nível, mas vejo-o em dificuldade. Se a transição tivesse sido o contrário, ele certamente teria se adaptado mais cedo. Mas na Yamaha você tem que ter uma velocidade alta nas curvas, né? Enquanto ele estava acostumado a frear forte, virar a moto e depois acelerar. A M1 tem que ser montada com bolas, tem que ser hardcore. E ele riu quando falou isso, né? E para finalizar, depois tem o Morbidelli, né? Suas dificuldades são um mistério. E ele fala, né? Nós também, inclusive o Franco, esperávamos mais, não podemos esconder. No início do ano passado, ele andava com uma moto diferente da nossa. Depois ficou 4, 5 meses sem correr. Queria acelerar o regresso, mas nunca esteve numa posição. Tá aí, declarações bem interessantes, né? Deixe seu comentário na descrição. Dando sequência, vamos falar do Toprak, que vai desistir. Já desistiu da MotoGP, hein? Olha só que baque isso. O campeão do mundo do Superbike visitou o circuito mundial de Misano, Marco Timoncelli, para a rodada da Emília-Romagna. E antes do início da ação na pista, o atual campeão Toprak Razgatlioglu discutiu tudo, desde seus objetivos futuros de longo prazo, conquistando sua primeira vitória da temporada 2022, que foi nesse fim de semana, lutando com Álvaro Bautista, da Ducati, e como ele vê também o Jonathan Rea, da Kawasaki, como uma lenda da Superbike. A entrevista ocorreu durante a rodada da Emília-Romagna e permitiu a Razgatlioglu a oportunidade de se abrir sobre vários tópicos. Vamos lá, né? Ele falou isso tudo antes da corrida. Das corridas. Os rumores de uma mudança para a MotoGP para o campeão do mundo do ano passado foram descartados. Já foi descartado recentemente quando foi confirmado, né, que não havia vaga para ele na Yamaha. Nós falamos, né, aqui no canal também sobre isso. Você que é nosso espectador assíduo certamente viu, né? Embora ele ainda tenha a chance de testar a máquina Yamaha YZR M1. Vai acontecer ainda esse teste, hein? Teste da MotoGP. E olha, a menos que ele faça um milagre lá, realmente mostre um desempenho espetacular, que poderia mudar essa questão dele ir para a MotoGP, parece que a decisão está tomada, né? Na entrevista, Razgatlioglu discutiu seu futuro na Superbike, seus objetivos de longo prazo no campeonato, né? E como seu sonho é ser como o rival do título do ano passado, né? O Jonathan Rea da Kawasaki. O jovem de 25 anos disse: o meu sonho para a Superbike é ser como o Johnny. Ficarei aqui e tentarei muitos campeonatos mundiais. Johnny é uma lenda da Superbike. Talvez no futuro eu seja uma lenda da Superbike.
Meu sonho é ficar aqui e tentar muitos campeonatos mundiais. Eu sou jovem ainda tenho muitos anos, comecei na Superbike em 2018 e estou sempre olhando para o Johnny, porque ele é uma lenda da Superbike e também multicampeão mundial com a Kawasaki. Ele estava me ajudando a cada fim de semana de corrida. Meu sonho depois de 2019 era esse, porque quando comecei a lutar com o Johnny, pensei, um dia vou vencê-lo. No ano passado fomos campeões do mundo, mas todos ainda pensam em vencer o Johnny. Estamos lutando com o Johnny, mas não como em 2021, porque este ano é um pouco mais difícil. Fora da pista estamos conversando e nos respeitando. Isso não mudou, e isso é importante. Na pista estamos lutando pela vitória, tentando a melhor posição. Isso é normal. Olha só quantas vezes ele falou a palavra Johnny, né? Discutindo seu próximo teste de MotoGP, Razgatlioglu disse: temos um teste de MotoGP, esse teste é bom pra mim, porque posso verificar a moto, goste ou não, mas agora não tenho esse sonho de MotoGP, porque para o próximo ano não seria fácil, e essa temporada estou focado no meu trabalho, na minha temporada, porque é muito importante, eu preciso manter o número 1, eu também preciso vencer, para mim a MotoGP não é realmente importante. A história da temporada 2022 até agora tem sido a incrível luta entre Razgatlioglu, Rea e Bautista, com o piloto espanhol atualmente liderando a classificação do campeonato, à frente do Jonathan Rea e também do Toprak. No final do vídeo eu vou trazer os resultados para você. Fica aí, fica ligado, né? Lembrando que o Toprak não se achou no campeonato ainda, ele é a terceira força, né? Os outros dois estão mais fortes do que ele. A Ducati mais forte que as duas, né? 2022 marca a primeira vez que Razgatlioglu lutou consistentemente com Bautista, na frente do pelotão, com Razgatlioglu abrindo suas lutas com o vice-campeão do campeonato 2019. E ele explicou: Bautista é forte, mas não acho que seja como 2019. Em 2019, lembro-me, ele estava muito forte, e em todos os fins de semana de corrida ele estava pilotando sozinho. Este ano ele está um pouco mais calmo, porque em 2019, depois de 12, 13 corridas, começou a cair. Este ano ele começou com muita calma. Estamos lutando e isso é bom para os fãs da Superbike. Com Johnny e Bautista muito rápidos, muito fortes, todo fim de semana de corrida e estamos lutando. E depois de não vencer nas 3 primeiras rodadas da temporada, o atual campeão mundial estava de volta ao degrau mais alto do pódio, quando conquistou a vitória na Super Pole Race, enfrentando o desafio de Bautista nos estágios iniciais para conquistar sua primeira vitória da temporada 2022. Ele veio após a decepção na corrida 1, quando o piloto turco teve que se retirar da corrida com um problema técnico. Que lá foi complicado até para o campeonato, né? Aquele abandono do Toprak. E reagindo à sua primeira vitória em 2022, Razgatlioglu disse: estou muito feliz, na corrida 1 lutei por uma boa posição e senti que o freio motor não funcionava tão bem. Hoje fizemos uma grande melhoria. Obrigado à minha equipe, porque eles trabalharam muito na noite passada. Estou muito feliz por estar na primeira posição novamente, pela primeira vez este ano. Estou muito feliz por vencer novamente. Fizemos uma grande melhoria e sinto que a moto está muito melhor. É a primeira vez que corro na corrida com o meu estilo e gostei da prova. Lembrando, né, para quem não acompanha a Mundial Superbike, aqui é diferente. Cada fim de semana, cada etapa tem 2 corridas. Corrida 1 no sábado, corrida 2 no domingo. E a Super Pole Race no domingo. É uma corrida com 1/3 de duração que dá o grid de largada para a corrida 2. Ela é considerada então uma vitória, né? E obviamente é mesmo, né? Mas uma coisa percebemos até aqui, Toprak tem tido desempenhos bem inferiores na corrida longa. Ele perde desempenho no final, né? Enquanto que na Super Pole conseguiu a vitória. Então, enfim, o Toprak ainda não se achou realmente na temporada. E essa vitória se refere então à Super Pole Race da etapa de Misano. E antes da rodada de Estoril, o mentor da carreira do Toprak, o pentacampeão mundial da SSP, o Kenan Softoglu, discutiu como haveria um Toprak diferente em Portugal, com Razgatlioglu lutando pela sua primeira vitória da temporada, mas acabou por falhar em 2 desempates na última volta. Razgatlioglu expandiu esses comentários antes da rodada da Emília-Romanha e explicou como sua abordagem mudou. Ele encerrou então dizendo: estou sempre focado na primeira posição, eu uso o número 1 e estou sempre me sentindo estressado. Eu tento na corrida pela primeira posição e também no TL1, TL2. Estou sempre tentando o P1.
Depois de Assen, falamos com Kenan. Mudamos meu treinamento. Às vezes estou treinando todo dia. Às vezes isso não é bom, porque você está entediado. Sempre andando de moto, né? Às vezes você fica entediado. Agora estou me sentindo muito melhor. Que tal o Toprak entediado, né? No Estoril rodei como o Toprak do ano passado. O verdadeiro estilo Toprak. Estava me sentindo muito melhor, porque era a primeira vez que corria como o meu estilo. Espero que esse fim de semana em Misano rodemos como no ano passado. Nas 2 primeiras corridas estou estressado, porque estou usando o número 1 e preciso sempre da primeira posição. Depois de Assen, esqueço meu número e tento aproveitar e também lutar por uma boa posição. Agora estou me sentindo muito melhor, porque estou apenas tentando aproveitar. Então, lembrando novamente, né, essas palavras foram ditas antes das corridas que aconteceram em Misano. E trocando de assunto, falar de um acidente, olha só, acidente com Aron Canet da Moto2. Ele sofreu um acidente de carro no começo da semana a caminho de casa. O piloto teve que passar a noite no hospital, depois de sofrer um forte impacto durante um incidente acontecido no final da tarde do último sábado. Segundo o jornal Las Provincias, citado pelo Todo Circuito, o site Todo Circuito, o piloto esteve envolvido num acidente que deixou o carro destruído e não se sabe se o veículo em questão era de aluguel. E de acordo com fotos compartilhadas em um tweet pelos bombeiros da comunidade valenciana, é possível ver em que condições ficou o Chevrolet Corvette. Segundo as próprias palavras do piloto, não era Canet que estava no volante, com o espanhol e o motorista conseguindo sair do carro sozinhos. No entanto, ambos necessitaram de assistência médica no local. Fontes próximas ao piloto confirmaram que Canet não sofreu ferimentos graves, além de um forte golpe no rosto e também no nariz. E ele postou o seguinte, abre aspas, obrigado a todos por todas as mensagens de apoio. Ontem sofri um acidente enquanto corria como copiloto. Felizmente minha namorada e eu estamos bem. São apenas alguns hematomas e um grande susto. Palavra então no piloto nas redes sociais logo após o ocorrido. Dando sequência, agora sim, para tudo, que essa matéria aqui é fantástica. Manual de piloto. Miguel Oliveira explicando como ele pilota na MotoGP. Olha só, ele que é piloto de MotoGP mais bem sucedido da KTM, com 4 vitórias aos comandos da RC16. Ele também é técnico e articulado, por isso é capaz de oferecer alguns insights fascinantes sobre a técnica de pilotagem da MotoGP. O piloto português de 27 anos de idade, que parece pronto para correr com a Ducati em 2023, conta-nos sobre a ciência por trás da perna pendurada, por que o controle de tração o torna mais lento, por que os pilotos de MotoGP percorrem retas, como a aerodinâmica de downforce muda a maneira como você anda, como tirar o melhor proveito dos metamorfos, né, que são dispositivos de altura de passeio, lidar também com problemas de temperatura, pressão dos pneus dianteiros e muito mais. Então vem comigo, embarca nessa que é fantástica. Esse é um verdadeiro manual de piloto que eu vou compartilhar agora com vocês e eu peguei no site motorsportmagazine.com. Vamos lá, entrevista. O entrevistador é o Matt Oxley. Ele pergunta: vamos começar com a sua técnica de frenagem. Como você equilibra a frente e a traseira e assim por diante? E o Miguel Oliveira responde: penso que para frear em qualquer moto de MotoGP é necessário uma carga de frenagem muito elevada e consistente durante a fase de frenagem. Com a nossa moto precisamos adicionar muita pressão no freio traseiro para que também possamos parar a moto com o pneu traseiro. Costumamos usar muito o freio traseiro no ápice da curva, porque precisamos desse posicionamento extra para virar a moto. Sem o freio traseiro seria muito difícil para a moto nos últimos momentos. Precisamos usar o freio traseiro tanto na direita quanto na esquerda, então às vezes é bastante complicado. Por exemplo, em Austin, a maior parte é frear bruscamente para canhotos, o que torna difícil aplicar uma pressão muito boa no freio traseiro. E por que é mais difícil nas esquerdas? E ele responde: porque o seu pé está mais longe da alavanca de freio. Muitos pilotos de MotoGP usam um freio traseiro acionados pelo polegar, ou estilo scooter agora. Então por que você não? Tentamos uma vez em 2019, testamos um freio de polegar, mas a pressão não foi suficiente.
Então você realmente mata o freio traseiro? Sim, e não conseguimos espremer pressão suficiente com o freio de polegar. E quanto ao freio motor, você gosta muito do freio motor? Eu gosto que a moto pare. Estamos tentando entrar um pouco mais nessa área porque ao longo dos anos tivemos uma configuração física bastante estável, com a embreagem e a eletrônica do freio motor. Achamos que poderíamos encontrar um pouco mais nessa área, então estamos começando a explorá-la mais. Eu particularmente não gosto que a moto fique de lado na entrada de curva. Eu quero parar, mas não quero deslizar. No meu caso, o deslizamento compromete muito minha velocidade de entrada, então preciso manter a moto em linha reta, um pouco mais, em vez de apenas tombar na curva. Se a moto estiver deslizando, está levando você para longe, então não está ajudando você a virar. Olha só, né? Muitos pilotos usam essa técnica de deslizamento, Miguel Oliveira não gosta. E você diz que não gosta do deslizamento, mas está usando muito o freio traseiro. E ele responde: o freio traseiro é apenas para parar a moto. Embora às vezes com o freio traseiro junto com a afinação, podemos provocar um pouco de deslizamento, o que é útil em Austin, por exemplo. Então você tirou toda a velocidade com os freios, então você está apenas usando o freio traseiro como uma ferramenta de giro? Pergunta. E o Miguel Oliveira responde: exatamente, só um pouquinho no último momento. E a perna pendurada? Seu companheiro de equipe, o Brad Binder, me disse recentemente que quando ele tira uma perna do pedal, ele coloca mais força naquele braço e, portanto, no guidão, o que o ajuda a contravirar na curva. Então, por que você usa o balanço? E o Miguel responde: por exemplo, se você está sentado estático na moto e freando, apenas levantando a parte superior do corpo ao frear e permanecendo no centro da moto, você terá muito arremesso, então não terá muito contato entre o pneu traseiro e a pista, para que você não consiga frear tanto com a traseira. O que a perna pendurada faz é puxar a sua massa corporal para frente, então você começa a mover seu corpo. Não vamos considerar a perna para começar, então você muda seu corpo para o canto sem balançar a perna. É isso que o Fábio Quartararo faz. Ele se posiciona para dentro da moto, então sua massa corporal já está pendurada no lado de dentro da moto. Então, se você tirar a perna do pedal, você abaixa o quadril e também a perna está mais próxima do chão. Então você abaixa ainda mais o centro de gravidade geral, de modo que, mais ou menos, explica por que os pilotos balançam a perna. Eu não posso tirar minha perna direita do pino para destros porque eu realmente preciso usar o freio traseiro, mas na esquerda isso geralmente acontece naturalmente. Se você olhar para o Marc Marquez, ele nunca tirou as pernas dos pinos, mas agora ele começou. Então acho que isso ainda está evoluindo, olha só, né? E você achando que a perninha para fora era só frescura trazida pelo Rossi da motocross, né? Pois é, inclusive o Rossi numa entrevista que eu vi há muitos anos atrás, perguntaram para ele a questão da perna, na época não era tão comum, hoje quase todo piloto usa, né? A perna para fora. E perguntaram se aquilo pode fazer perder tempo pelo arrasto aerodinâmico, enfim. Aí ele respondeu que não. Ele respondeu que a telemetria mostrou que não, né? Então é interessante a questão da perna para fora, não é só frescura não, né? Tem técnica envolvida. Pergunta: então você está na curva, o que acontece a seguir? E o Miguel responde: uma coisa que você precisa ter em mente é aplicar uma pressão de freio muito constante. Com os caras que usam uma técnica de frenagem com um dedo, você pode realmente ver o que eles fazem quando freiam. Como o Marc ou o Fábio, você pode ver que eles mantêm a pressão do freio dianteiro realmente constante, até o ápice, para que a carga no freio dianteiro seja consistente, para que você não tenha um pequeno pico de velocidade repentino quando soltar o pneu com o freio dianteiro ou traseiro, que pode criar movimento nos pneus. Então o que você precisa fazer é manter a pressão constante, até o momento em que atingir o ápice. Em seguida, trata-se de dirigir a moto com o acelerador. A partir do ápice da curva, começamos com o acelerador e usamos mais alguns graus de inclinação para ajudar a virar a moto e depois a pegamos. A partir daí, é apenas gerenciar a fase de aceleração pura. Suponho que você trabalhe para pegar o ponto da moto em cada pista o mais rápido possível. Como você faz isso?
Isso é super importante, isso é, digamos, um efeito de reação, porque a rapidez com que você pode pegar a moto depende de quão rápido você vira. Então, se você virar mais rápido, você vai pegar a moto mais cedo do que os outros caras. Então você alcançará a área de bom desempenho do pneu traseiro mais cedo. Eu diria que a área de condução do pneu é de 25 a 35 ou 40 graus da vertical. Esse é o ponto ideal onde você pode realmente acelerar, porque você tem muita massa entrando no pneu e muito contato com a pista para que você possa realmente pilotar. Também é importante que você não faça o pneu girar. E quando você vai a todo vapor, você pode acelerar a todo vapor, basicamente em qualquer lugar, porque a eletrônica está protegendo você. Mas quando está fazendo isso, a moto não está funcionando. E isso é feito com os mapas de demanda de torque ou controle de tração? E o Miguel fala, é TC. O TC é mais ativo quando você está na borda do pneu. Mas é claro que a potência disponível, quando você usa a aderência pura da borda do pneu, é muito menor. O que você quer é que a moto e a eletrônica estejam limpas quando você acelera, porque assim você terá uma boa curva e terá uma boa sensação de conectividade entre o que está acontecendo no pneu traseiro direito e no pulso direito. Interessante, né? Quando você vê na transmissão lá eles trocando o mapa, né? Aparece lá Mapping 1, Mapping 2, Mapping 3, né? Não sabemos o que é esse mapa, o que ele faz, mas certamente alguma mudança nesse sentido, né? O pessoal lá nos boxes vai verificando como que o piloto está andando, como que a moto está rendendo, e aí muda o mapa para que possa ter um melhor desempenho, né? Porque a eletrônica realmente está muito presente. Pergunta, e o que acontece se o pneu começar a girar? E o Miguel responde, se o pneu começar a girar, você está apenas contando com o TC para cortar a potência. Então você perde toda a sua aceleração. Então você está apenas esperando o motor terminar a curva e então você pode pegá-la. Durante as corridas, quando você perde um pouco de aderência na borda, os tempos de volta de alguns pilotos caem bastante. Então você pode ver quem usa a borda dos pneus mais do que os outros. Lembrando que TC é a sigla em inglês, né, para Traction Control, né, que seria o controle de tração. E ele segue, este é seu quarto, a pergunta, né, este é seu quarto ano de MotoGP e o downforce aero está ficando cada vez maior. Então, como isso mudou a maneira como você sai das curvas em relação aos cavalinhos e assim por diante? E o Miguel responde, antes era muito importante manter um certo ângulo de inclinação, mesmo depois de sair da curva, para que você chegasse ao limite de empinado da moto, o mais tarde possível. Lembrando que o limite de wheelie é o ponto em que a moto começa o wheelie, o que ativa então o programa anti-wheelie que a moto tem, que reduz a potência, né? Até isso tem na MotoGP. Vai empinar, entra o anti-wheelie e impede, né? E a pergunta, é por isso que vemos você tecendo a reta, esquerda e direita, para manter a moto inclinada? Sim, chamamos essa teclagem de a onda. A onda é super importante porque você tem que manter a roda dianteira baixada. Uma vez que você tem ângulo de inclinação zero, a moto obtém a informação de que pode liberar potência total. Então você tem um cavalinho e em seguida o anti-empinado. Ele entra em ação, reduzindo então a potência. Então, o tempo todo você está tentando evitar usar o TC e o anti-empinado? Sim, tudo o que fazemos é andar para evitar usá-los. Agora, com o dispositivo de altura de passeio e o aerodinâmico de downforce, temos mais aceleração, porque eles baixam bastante o centro de gravidade da moto para que você possa usar mais potência nas curvas. Que manual, né, meus amigos? Que manual, tá gostando? Então deixa o like, dá uma força aí. O seu like e você compartilhar esse link com seus amigos também vai fazer crescermos aqui no canal e trazermos mais conteúdo de qualidade como esse pra você. Mas não acabou não, segue as perguntas. A KTM começou este ano com maior força aerodinâmica. Isso também mudou a maneira como você freia? E ele responde, a maneira como freamos não mudou muito, mas com o dispositivo você sente muito mais arremesso quando você freia, porque o dispositivo abaixa a parte traseira da moto, então você está vindo de uma posição mais baixa para uma mais alta quando você freia. As asas têm um efeito na frenagem porque criam um arrasto quando você está parando,
mas eu diria que o maior efeito está nas configurações, em termos de pré-carga, molas, combinações, esse tipo de coisa. E quando você aciona um dispositivo de altura, normalmente você precisa acionar o dispositivo exatamente quando estiver usando a parte do pneu traseiro que aguenta a carga que você dá ao acelerador. Se você acionar o dispositivo muito cedo, não terminará a curva, porque a frente está muito alta. Ou seja, não há carga suficiente no pneu dianteiro para manter a moto girando. Se você acionar mais tarde, ainda funciona, mas você não vai realmente obter o benefício. O primeiro fabricante a perceber que era realmente importante acertar foi a Ducati. Eles realmente entenderam a relação entre a extensão do garfo dianteiro e a ativação do dispositivo. Então foi quando eles fizeram sua versão automática. Ok, quando a moto detecta que o garfo dianteiro está totalmente estendido, nós soltamos a traseira para atrasar o limite de empinado, tanto quanto possível. Quando você assiste as Ducatis, elas quase não empinam. É por isso que eles trabalham nesses detalhes por tantos anos. E o dispositivo de altura da KTM ainda é manual? Sim, tínhamos um dispositivo automático que usamos nas primeiras corridas este ano, mas tive um problema com ele na qualificação em Portimão e Jerez, por isso voltamos à versão manual. Cuidar do seu pneu dianteiro é extremamente importante agora, não deixá-lo muito quente e não permitir que a pressão suba. Obviamente nas retas você quer usar o vácuo da moto, da frente, para ganhar mais velocidade, mas suponho que você não pode mais fazer isso porque vai superaquecer o pneu da frente. Então como você consegue usar o vácuo do cara, mas não esquentar o pneu dianteiro? E ele responde: agora o vácuo é algo do qual você não ganha nenhum benefício, por causa de toda a aerodinâmica, exceto em velocidades muito altas. Mas também durante as corridas, seu pneu dianteiro não aguenta muito tempo atrás da outra moto. Então a única vez que você pode draftar alguém em alta velocidade. Já imaginou isso aqui? Quem diria isso há uns anos atrás? O vácuo não dá mais nenhum benefício, exceto em altas velocidades. Incrível, né? Palavras do Miguel Oliveira. Então, durante uma corrida, você está tentando encontrar o ar fresco para o pneu dianteiro? E ele responde: sim, em uma situação de corrida é realmente crucial tentar administrar o espaço na frente. Se você for rápido o suficiente para ultrapassar alguém, você pode ultrapassar, mas fora isso é um efeito ioiô. Você ganha algum tempo, você pega o cara, então seu pneu superaquece e você tem que descer novamente. Os pneus da MotoGP da Michelin são realmente pneus de alto desempenho, mas por outro lado, como qualquer máquina ou equipamento de alto desempenho, também são muito sensíveis às mudanças de temperatura e pressão. Isso torna muito fácil bater ou muito fácil amarrar as mãos durante a corrida. Então você não está realmente correndo, apenas sobrevivendo. É com isso que estamos tentando lidar. Não é fácil para as equipes pensarem e preverem a pressão que vão atingir na corrida para podermos estar numa zona segura, porque muita pressão e é impossível parar a moto ou cair. Ou você vai cair, né? O pneu dianteiro torna-se um balão quente e mesmo a frenagem em linha reta é assustadora, porque não consegue parar a moto. A moto está pulando e deslizando em todos os lugares, então é complicado. Para ver, meus amigos, a importância então da calibragem, da temperatura dos pneus. Já pensou, né? Um pneu quente versus pegar o vácuo do colega da frente, vale muito mais a pena cuidar do pneu, né? E já encerrando sua temporada de estreia da MotoGP foi em 2019. Então a Michelin mudou para seu slick traseiro de carcaça mais macia para 2020. Esse pneu parecia mais difícil de se adaptar nas V4 do que nas 4 em linha, porque geralmente as V4 são mais agressivas na maneira como carregam a traseira nas curvas. Você teve que mudar muito para fazer o RC16 funcionar com o novo pneu. Lembrando que no grid as únicas 4 em linha são a Yamaha e a Suzuki, né? As demais todas é motor V4, inclusive a KTM, né? O Miguel fala então: para ser honesto, nossa moto era tão diferente de 2019 a 2020, com o novo conceito de quadro da RC16, que era realmente difícil dizer o que fazia a diferença. Era o pneu ou a moto? A maior mudança para nós foi a mudança na alocação dos pneus dianteiros de 2020 para 2021. O pneu S, que estava entre o duro que temos agora e o médio, foi removido da alocação. Esse pneu foi ótimo,
para nós, porque sentimos que poderíamos ser muito bons com a pressão, aderência, estabilidade que obtivemos. Então, quando esse pneu foi retirado, lutamos e demorou um pouco para entender como usar a nova alocação da frente. Vai deixando o like, meus amigos, porque esse vídeo de hoje, além de ser possivelmente o mais longo da história do canal, tem muita coisa legal. E não acabou, tem muita coisa interessante mais pra frente, né? Você já percebeu, né? Como na MotoGP, nós aqui, tudo é marketing, né? As notícias mais interessantes ficam para o final, né? E essa aqui, se bem que essa aqui pra mim é a mais interessante de todas, né? Muito interessante essa entrevista com o piloto português Miguel Oliveira. Hora de falar de um assunto chato, mas importante, né? Então vem comigo. O crescimento da MotoGP nos últimos anos tem sido assinalável, tanto em termos de espetáculo, como em termos mediáticos, especialmente em comparação com a Fórmula 1. Mas essa é uma situação que começa a mudar, olha só. Antes de mais, a Fórmula 1 sempre teve uma franja maior do interesse mediático, mas como o produto ficava a dever ao da MotoGP, que tem sabido capitalizar os seus ativos e crescido a olhos vistos. Tanto que o modelo usado pela Dorna começou a ser estudado pelos gestores da Fórmula 1, no sentido de dinamizar o modo como o público se interessa pela competição. A Fórmula 1 parecia gasta, previsível e, a falta de outra palavra, mais do mesmo. Agora não, ainda para mais após a temporada passada e a rivalidade Lewis Hamilton versus Max Verstappen, que certamente ajudou muito nos números da Fórmula 1. Eu vou deixar inclusive um link aqui para você que está acompanhando este vídeo sobre moto velocidade, né? Nós também trabalhamos aqui com Fórmula 1. Eu tenho um vídeo da narração da última volta da Fórmula 1 do ano passado, que deu o título para Max Verstappen, e é exatamente isso que acabei de falar para você nessa questão da temporada passada e principalmente a última corrida do ano passado. Você que só assiste as motos, enfim, e não gosta de Fórmula 1, vou deixar então esse link aqui para você poder então acompanhar como foi essa narração da última volta que deu o título, que inverteu, trocou de mãos o título na última volta no passado, tirou do Lewis Hamilton e deu para Max Verstappen. Essa narração então da última volta daquele GP. Bom, voltando aqui ao assunto, mas nos últimos meses o que tem acontecido é uma quebra nos índices de popularidade da MotoGP, enquanto a Fórmula 1 volta a ter um novo empurrão e consegue aglomerar mais interesse. Os números das audiências do site oficial comprovam-no, ainda para mais quando comparado com os da MotoGP. Recorrendo aos sites como o SimilarWeb, que faz uma análise de tráfego que tem os sites, e comparando a evolução em termos de audiências em cada uma das páginas oficiais, é possível ver que desde abril que as visitas ao site oficial da MotoGP estão em queda livre, enquanto o Fórmula1.com continua a manter o mesmo interesse mediático recente. Olha só, né? Mais do que o número de visitas, que foi sempre maior na Fórmula 1 que na MotoGP, ficam as últimas flutuações nas audiências. Só entre abril e maio, o site MotoGP.com perdeu quase um quarto, 23,4%, enquanto a Fórmula 1 cresceu mais de 18%. Outros sinais de interesse são ainda revelados. Quem visita o site oficial da Fórmula 1 fica em média mais tempo no site e vê mais páginas. No caso da MotoGP, de abril para maio, houve menos 2 milhões de visitas. Vou deixar aí os gráficos para você acompanhar. E quais são as explicações para tal fato? Muitas, mas uma delas foi a série documental da Fórmula 1, o Drive to Survive, que impulsionou muito o interesse público na Fórmula 1. Já o MotoGP tentou aproveitar o sinal dado pela Fórmula 1 e lançou também a sua série documental da MotoGP chamado Unlimited, mas os resultados roçaram o desastroso, com a Dorna a interromper a gravação da nova temporada da série devido aos maus resultados em termos de audiências. Que pena isso, né? Confesso que eu tenho ele aqui baixado no computador e também não assisti ainda, né? Ainda não assisti esse documentário, que eu tenho certeza que é sensacional. No meu caso é mais por falta de tempo mesmo, né? Esse trabalho aqui do site, do YouTube, me consome bastante tempo. Mas assim, são muitos fãs, né, que deixam de consumir este material. Enquanto a Fórmula 1 prospera em termos mediáticos, a MotoGP está a decair.
A ausência de um piloto como Marc Marquez, um verdadeiro peso pesado da modalidade, terá o seu peso nesses números. O espanhol tem dominado a categoria e, goste-se ou não do seu estilo, espetáculo em pista, o catalão dá a certeza da audiência. Outro fator importante deve ser tido como e levado em conta, né? A aposentadoria do Valentino Rossi, um verdadeiro titã em termos mediáticos. O El Dottore trouxe quase sozinho muita da atenção que a MotoGP tem recebido nos últimos anos. Basta ver que o piloto de Tavullia tem mais seguidores nas redes sociais que toda a competição MotoGP, né? Não adianta, o carisma chama muito público, né? O carisma dele. Com a sua ausência, é certo que a modalidade criará outros heróis, mas é mais que sabido que vai demorar e que, igual a Rossi, há só um. Sabe quando você assiste um filme, se tiver atores famosos, vai ter mais audiência, não é verdade? Daqui a pouco eu falo um pouco sobre esse efeito manada. E essa é uma reflexão, então, que a FIM e a Dorna devem fazer. De que forma podem tornar a MotoGP um produto mais apetecível às massas? Falhado, para já, o projeto da série documental, e sem Marquez ou Rossi para alavancar o interesse mediático no momento, cabe agora a MotoGP analisar a abordagem feita pela Fórmula 1 e encontrar outras formas para se autopromover. E que baque, né, em termos de perda, né? Perder o Marquez e o Rossi na mesma temporada é algo surreal, né? Perder entre aspas, né? O Marquez acreditamos que ainda retorne, né? Agora, se vai retornar no mesmo nível, aí é outra história. Bom, na era mais avançada em termos tecnológicos de sempre, há que pensar fora da caixa, não só para manter, mais acima de tudo, para aumentar, né, o interesse mediático e os índices de popularidade de um produto tão apaixonante e extremo como é a MotoGP. E agora eu quero conversar com você que está me escutando aqui nesse vídeo. Olha só, certamente você que está aqui, e nós aqui do canal também, nós sabemos o quão bom e emocionante é a MotoGP. Nós somos fãs, seremos sempre fãs, né? Nós não entramos nesses números aí. Só que a MotoGP não sobrevive só com nós, né? Fãs, de verdade, né? Os fãs não Nutella. A MotoGP precisa muito mais, né? E quero falar o seguinte, né? Quem assiste a Fórmula 1 também, no nosso caso aqui do canal, nós narramos inclusive as corridas da Fórmula 1, somos também apaixonados pela categoria, mas nós sabemos que a MotoGP é bem mais emocionante, né? Mas a Fórmula 1 tem outra coisa forte, que é o poder de mídia feita com ela, né? Como citado já anteriormente. Até o nome da empresa que adquiriu os direitos, lá, Liberty Media, ela já tem a palavra mídia no nome, né? Mídia é mídia, precisa ter mídia, não adianta só ser bom, precisa ser falado. Hoje em dia tem tanto entretenimento por aí, né? Se você não usar a mídia, você não chega às grandes massas, né? E como eu disse antes, só de fã não dá para sobreviver. E eu vou arriscar aqui usar um termo bem usado atualmente, né? Que é o povo gado. O povo é gado. Não é verdade? O povo é gado. Corre tudo pro mesmo lado. A mídia tem o seu poder e a Fórmula 1 soube usá-lo bem. Tipo com alguns artistas musicais da atualidade. E aqui vai a nossa opinião, né? Você não necessariamente precisa concordar com nós, né? Mas precisamos comparar aqui. Ou deu vontade de comparar. Os artistas musicais de hoje em dia, em comparação com os do passado, em sua maioria são piores do que a maioria dos de antigamente. Mas juntam muito mais gente, dá muito mais lucro. Seria pelo efeito manada citado? Claro que no caso da música é o que tem, né? Mas também tem outros fatores. Enfim, concorda com nossa analogia? Não fique furioso, por favor, se você gosta da música atual. Nós não conseguimos. Nós ouvimos, né? Mas quando vai a comparação, tipo comparar a Fórmula 1 com o MotoGP, aí chega a ser desleal, né? Mas enfim, deixe seu comentário o que você acha dessa minha comparação com a música, com a Fórmula 1 e também a matéria toda em si. Cabe então aos gestores da MotoGP fazerem o mesmo que a Fórmula 1, né? Porque só com os fãs mais apaixonados como nós, como eu já disse, será insuficiente e ela vai perder muito com isso, né? Como eu disse, tem muito entretenimento hoje em dia e as pessoas, muitos não têm paciência para ficar, por exemplo, uma hora em frente à TV assistindo a corrida. Aí depois ir pro site lá, consumir material, vir aqui no site do Ariel, informatudo.com.br/esportes e consumir o material, aqui no YouTube também, enfim, né?
A Dorna certamente já está pensando nisso, né? Mas precisa pensar, fazer, agir e acertar, né? Agora uma pergunta para você que está nos acompanhando. Casey Stoner versus Marc Marquez. Quem venceria uma corrida entre eles? É uma das coisas que nós gostaríamos de ver, né? Com toda certeza. Bom, certamente muitos fãs já debateram ou estão debatendo quem venceria essa corrida de fantasia, né? Entre esses dois ex-campeões da MotoGP. E claro que para isso jamais vai existir uma resposta correta, né? Stoner se aposentou assim que Marquez começou a florescer e apesar de falar regularmente sobre um retorno, nunca retornou desde a sua aposentadoria lá em 2012. Abre aspas, eles sempre me fazem essa pergunta. O Stoner disse em entrevista à Fox Sports lá em 2020. Eu acho que poderia ter derrotado Marc? Sim, em algumas corridas. Se André Dovizioso, Jorge Lorenzo, Valentino Rossi, Dani Pedrosa fizeram isso, eu também poderia ter feito. E Stoner admitiu, Marc preencheu uma lacuna com muitas de suas fraquezas e seria difícil de vencer. Marquez era o herdeiro de Stoner na Honda. A complexidade cresceu quando o australiano permaneceu como piloto de testes enquanto o espanhol se tornou a nova prioridade da equipe. Ele falou na entrevista, né, na Honda eu era apenas um testador ocasional, não tinha outra função. E para dizer a verdade, eles nunca aproveitaram ao máximo o meu potencial. Essa parte o Stoner disse à publicação italiana Motorsprint, ou Motosprint. E ele segue, acho que Marquez e toda a sua comitiva se sentiram ameaçados por mim. Eu não sei por que eles pensaram isso, mas esse é o meu sentimento. Eu estava na Honda para fazer alguns testes, para experimentar coisas novas e poderiam ser transferidas para os pilotos de fábrica. Então eu estava lá para ajudar o Marc. Mas também é verdade que o piloto número 1 é aquele que todos devem seguir. E Stoner tem 2 campeonatos mundiais de MotoGP, Marquez tem 6. Mas Stoner se aposentou bem antes do que gostaríamos, não é verdade? Ah, Stoner, seria bom ter visto ele mais tempo na MotoGP. E a batalha mais dura de Marquez, em vez do debate fantasioso de como ele teria se saído contra Stoner, agora será reabilitar seu braço reparado cirurgicamente. Ele se afastou na temporada 2022 para passar por uma 4ª operação, uma 4ª cirurgia, né? Quer você que está ouvindo e assistindo esse vídeo arriscar uma resposta à pergunta feita inicialmente? Quem venceria a corrida, Marquez ou Stoner? Deixe seu comentário, vai ser muito bacana interagir com você. Trocar de assunto agora, falar do Mundial Superbike, voltar a esse assunto, e Jonathan Rea diz que foi impossível vencer no domingo em Misano. O que aconteceu com o Rea por lá? A corrida 2 do Campeonato Mundial Superbike, no circuito mundial de Misano, Marco Timoncelli, foi a primeira vez que Jonathan Rea, da Kawasaki, terminou uma corrida fora dos lugares do pódio em 2022, quando chegou em 4º na batalha final da rodada Emília-Romagna. Rea começou a corrida na primeira fila, depois de terminar em 3º na Superpole Race, e esperava poder continuar sua série de pódios em todas as corridas que terminou nessa temporada. No entanto, o hexacampeão perdeu o terreno, tanto para Álvaro Bautista, da Ducati, como para o campeão Toprak, da Pata Yamaha, antes de ser ultrapassado pelo companheiro de equipe de Bautista, o Michael Ruben Rinaldi. Ele não conseguiu responder a Rinaldi e terminou a corrida em 4º lugar, quase 4 segundos atrás do italiano. Perdeu as corridas? Vou deixar o link no card ou na descrição, corrida 1 e corrida 2 com a nossa narração. E que corridas, hein? Fantástico! E falando em seu depoimento à mídia após a corrida 2, Jonathan Rea falou: são boas e más notícias. Bom que estabelecemos um nível tão alto para estar sempre entre os 3 primeiros. Mas é claro que essa corrida é um pouco complicada para nós nesses últimos anos. Tem sido muito difícil no calor e com as diferentes opções de pneus que a Pirelli trouxe. Foi difícil entender depois de uma sexta-feira muito fria. Não sinto que mostramos todo o nosso potencial. Mas na corrida 2 de hoje, o 4º foi tudo o que pude fazer. Eu lutei no começo, mas quando vi o ritmo de Álvaro e Toprak, e depois quando o Michael saiu na frente, foi tudo o que pude fazer. Eu estava cometendo erros, perdi muita tração na entrada traseira, o que significava que havia vibração na frente. Então era mais um caso de cuidar da moto para casa e seguir em frente, levar a moto para casa, né, e seguir em frente.
para ver também a questão da temperatura da pista quando muda, né? E na Super Pole Race, Ray largou do terceiro lugar e terminou a corrida lá, com o Ulstrom incapaz de melhorar o seu slot no grid para a corrida 2. Embora ele tenha sido capaz de lutar nos estágios iniciais da corrida de 10 voltas, Ray recuou por alguns segundos para terminar em terceiro lugar. Explicando a Super Pole Racing em seu depoimento à mídia, Jonathan Ray falou: "Quando vi o ritmo do Toprak no início da Super Pole Race, entendi rapidamente que com o meu pacote de hoje seria impossível lutar pela vitória. A briga com Álvaro foi muito importante, só para tentar cavar e ficar lá para ver o que eu poderia fazer. No entanto, foi o mesmo novamente, e quando ele passou, ele tinha muito mais ritmo do que nós. Temos que aceitar esses dias. Ainda temos um ótimo pacote, mas não funciona muito bem aqui. Saímos do Estoril no outro fim de semana, onde estávamos muito fortes, para aqui, sugando este, e depois para Donington Park, onde esperamos recuperar algum impulso." Lembrando, Donington Park é a próxima etapa do Mundial Superbike, daqui a mais ou menos um mês, então teremos um bom descanso agora até a próxima etapa do Mundial Superbike. Mas lembrando, a MotoGP volta à pista neste final de semana, né? Corrida lá da Alemanha, já falamos aqui durante este vídeo. Para ver então, né? Mesma pista, um dia depois do outro, e a coisa muda bastante. Por isso eu acho interessante a Mundial Superbike nesse sentido. São duas corridas na mesma pista no final de semana, uma no sábado e outra no domingo. Por falar em Mundial Superbike, tivemos presenças VIPs lá na pista. Valentino Rossi acompanhou no sábado. No sábado também teve o Pecco Bagnaia e no domingo estava o André Dovizioso. E olha só, admirador confesso do Toprak Razgatlioglu, André Dovizioso da MotoGP não desperdiçou a oportunidade de o apoiar em Misano, em mais uma corrida a contar para o Mundial Superbike no fim de semana passado. E o Dovi falou: "Ele é de loucos. Para mim é difícil entender cada detalhe do lado de fora, mas ele tem um estilo de pilotagem único, muito diferente dos outros. E não entendo como ele consegue frear tão tarde. Comparando, por exemplo, com o Jonathan Ray, que por norma já é um piloto que trava tarde. Ele é louco, é muito bom vê-lo batalhando com os outros pilotos, até porque ele é muito agressivo até a última curva." Palavras então do italiano aos microfones do site oficial do Mundial Superbike. E o turco da Yamaha ganhou a corrida Superpole, subiu no pódio na segunda manga do fim de semana, depois de ter de abandonar na primeira corrida com problemas técnicos na sua Yamaha, né? A Yamaha do Toprak Razgatlioglu. Bom, hora de fechar aqui o vídeo, trazendo a informação de que o Diogo Moreira volta à pista na Alemanha nesse fim de semana. Quero trazer aqui as palavras dele e também do colega dele de equipe, olha só. Vou começar aqui com o Ryusei Yamanaka. Abre aspas: "Na Catalunha foi uma pena por causa da minha queda, pois eu estava no grupo líder lutando para estar no top 5. Espero continuar esse mesmo ritmo na Alemanha e poder terminar em uma boa posição." Já o Diogo Moreira falou, lembrando que o Diogo caiu na corrida anterior, tentou correr na Catalunha, correu o TL1 e depois acabou desistindo, ele que machucou o pulso, né? Mas agora já deve estar bem, né? Ele escreveu, né? "Estou muito ansioso para a Alemanha e tentar ver como estou na minha recuperação do pulso. Melhorei muito graças aos meus dias na MSI e depois trabalhando com o meu treinador. Acho que posso ter um bom fim de semana em Sachsenring." Certamente, Diogo, estamos aguardando você, queremos você na pista lá em Sachsenring. Lembrando que estaremos lá narrando tudo pra você. Vamos narrar aqui no canal qualificação, corrida, Moto 2, Moto 3, MotoGP, tudo aqui no canal. Fique ligado. Fórmula 1 também, tem GP do Canadá. UFC também, estaremos com um fim de semana lotado, com muitos eventos emocionantes. E se é emocionante, está aqui no canal Esporte Total, momentos emocionantes. Vamos ao campeonato então, Mundial Superbike 2022. Vamos à classificação do campeonato. O Álvaro Bautista é o líder do Mundial Superbike 2022, 220 pontos. Jonathan Ray é o segundo, 184. Toprak Razgatlioglu é o terceiro, 141. São os três que teoricamente vão brigar pelo título. Toprak ficou um pouquinho para trás, mas está na briga certamente.
E o Álvaro Bautista é a fera a ser batida, né? Álvaro Bautista tentando seu título no Mundial Superbike. Tá aí os resultados de todas as provas, né? Também o campeonato de construtores, Ducati lidera 220 pontos, Kawasaki é a segunda, 197, Yamaha a terceira, 171, depois Honda e por último a BMW. Na Moto 3, vamos relembrar você que faz tempo já, né? Já faz quase 15 dias. O Sérgio Garcia lidera com 150 pontos, tem 3 vitórias na temporada. O Izan Guevara é o segundo, 134 pontos, 2 vitórias. O Jaume Mazial, terceiro, 103 pontos conquistados e 2 vitórias também na temporada. O Denis Foggia é o quarto colocado, 95 pontos. Denis Foggia tem 1 vitória na temporada. Denis Onchu é o quinto colocado, tá perseguindo aí a sua vitória. Depois Aimu Sasaki em sexto, André Mig no sétimo, Tatsuki Suzuki oitavo, Carlos Tatai é o nono e o Ricardo Rossi é o 10º. Diogo Moreira vem na 14ª posição, 34 pontos conquistados. Certamente nesse ano ele não precisa mostrar mais nada, já mostrou que é uma fera, é um pilotaço e certamente vai ter lugar ano que vem em uma equipe melhor, né? O Diogão acabou 2 provas em 10º, 2 em sexto, 1 em segundo e 4 provas ele não concluiu, né? Então você vê, infelizmente, 4 provas ele não concluiu e a última ele não participou também, né? Que é a etapa do Qatar. Dando sequência, Moto 2, Celestino Vietti, a fera a ser batida, né? Quem sabe da MotoGP ano que vem, 133 pontos, ele tem 3 vitórias até aqui. A Yogura em segundo, 117. A Yogura que deu uma falhadinha na última prova, né? Vamos ver se agora ele se recupera na etapa que vem em Sachsenring. O Ayogura tem 1 vitória até aqui. Aron Canet, o nosso acidentado da semana, né? Como falamos anteriormente nesse boletim. O Aron Canet tem 109 pontos, nenhuma vitória. Augusto Fernandes é o quarto, tem 1 vitória, 96 pontos. Tony Arbolino é o quinto, 89 pontos, também tem 1 vitória. Joey Roberts é o sexto, 86 pontos. Joey Roberts tem 1 vitória, deixou escapar a vitória da última prova, né? Liderava com folga quando caiu. Depois em sétimo, Marcel Schruter. Em oitavo, Sompiat Chantra, tem vitória também, né? Jorge Navarro, nono, e o Pedro Acosta vem na 10ª posição. Pedro Acosta, aquela incógnita ainda, né? Na prova lá na Itália, venceu. Parecia que agora ele vem, né? Só que depois no Qatar deu uma caidinha. Enfim, incógnita, essa é a palavra do momento para essa fera aí que promete muito, mas por enquanto não se achou na Moto 2, exceto no GP italiano. Foi uma exceção? Foi um acaso? Deixe seu comentário na descrição. Ou será que ele é o novo Marc Marques, como falam, né? Certamente só o tempo dirá. Seguindo e encerrando, MotoGP, Fábio Quartararo lidera o campeonato, 147 pontos, já está administrando, né, o campeonato, apesar de estarmos nem na metade ainda, né? O Quartararo tem 2 vitórias, o Aleix Espargaró, vê se conta bem as voltas na prova que vem, né? O Aleix que protagonizou aquela cena bizarra de comemorar a vitória, faltando uma volta para acabar, né? 125 pontos, tem 1 vitória. Enea Bastianini é o terceiro, é o único que tem 3 vitórias, 94 pontos. O Zarco é o quarto, persegue até hoje a primeira vitória na MotoGP. Pecco Bagnaia é o quinto, tem 2 vitórias e 3 abandonos, né? Por isso que o Quartararo tá tão à frente, né? Pecco seria o cara atrás dele, na cola pelo título, ou quem sabe na liderança, não fossem tantos abandonos, né? Mas parece que agora ele pegou a mão da moto e, né? Olha só, primeiras corridas, abandonou na primeira, e as outras, as primeiras 4 provas foi muito mal, né? Primeiras 5 provas. Foi só na Espanha que ele conseguiu a vitória e realmente achou a mão da moto. E daí teve no meio 2 abandonos, né? Vamos ver o que vai acontecer com o Pecco Bagnaia, um dos candidatos ao título, né? Pelo menos começou assim lá no início do campeonato. Brad Binder é o sexto, Alex Rins sétimo, John Mir é o oitavo, Jack Miller nono e o 10º é o Marc Marques. Olha só o Marques, né?
Por isso que é a fera que é, né? Mesmo não... O Marques não terminou ou não correu em 3 provas. E mesmo assim tá aí na 10ª posição, né? Ele é melhor que... Mais da metade do grid ele é melhor com o braço, né? Isso é fato, né? Agora, para voltar a ser a fera que ele era, aí só o tempo dirá se isso vai realmente acontecer. Miguel Oliveira, 11º, Jorge Martin, outro azarado aí, 12º. O Maverick Vinhares, 13º, Luca Marini, 14º. E assim vai. Bom, amigos, batemos o recorde hoje, passamos de 1 hora de duração desse boletim. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Valeu, até mais. Não esqueça o like aí, se inscreva no canal, acione o sininho, clique em todas as notificações. Assim você não perde nada, ele quebra, ajuda o canal a crescer. Se chegou até aqui no fim do vídeo, é porque deve ter gostado, né? Então, compartilhe também o link com seus amigos, ajuda o canal a crescer, assim você ganha cada vez mais conteúdo. E acesse nosso site informatudo.com.br/esportes. Agora eu fui, valeu, abraço, até mais.